Essa intuição sobre o bom pastor, eu partilhei com alguns de vocês na quinta-feira. E tem a ver com um simbolismo muito grande dessa era bonita que nós estamos vivendo. Eu dizia que tanto a morte do Papa Francisco quanto a eleição de Leão XIV está marcada por um simbolismo espiritual, litúrgico, teológico muito bonito para nós, para os cristãos que são cristãos e que entram no mistério cristão, né? Primeiro porque a gente recorda que a morte do Papa Francisco, sua passagem, aconteceu na Páscoa. Nós celebramos a Páscoa o dia 20 e o dia 21, né? A gente sabe que o dia de Páscoa e o dia de Natal para o cristão dura quantos dias mesmo? 8, não é isso? Que a gente chama de oitava de Páscoa e oitava do Natal. Então, a passagem do Papa Francisco, a Páscoa dele, se deu literalmente na Páscoa litúrgica. Então é muito bonito a gente pensar assim, né? Aquele que viveu, né, padeceu, morre com Cristo para ressuscitar com Ele, né? Então toda a entrega que o Papa Francisco fez na vida dele, e aí ele faz a sua dormição, né, vamos dizer assim, a sua passagem na Páscoa. É muito simbólico, né? Um Papa que faz um esforço tremendo de desejar, né, de dar a bênção Urbi et Orbi, né, no domingo de Páscoa, a bênção para a cidade de Roma e para o mundo inteiro, aquele esforço gigantesco que ele faz como uma despedida bonita do seu pastor ao seu rebanho, né? Lindíssimo para quem está dentro da tradição, né? Então, para a gente que está dentro da tradição, a gente se emociona porque para a gente faz muito sentido. Então, bonito isso. Mas não é menos significativo Leão XIV ser eleito na quinta-feira, dia 8, nas vésperas, praticamente, né, do domingo que nós celebramos o Bom Pastor. Quer dizer, um Papa nos deixa quando nós estamos celebrando a festa da Páscoa, e o outro é eleito justamente um fim de semana em que nós vamos celebrar a festa litúrgica do Bom Pastor, né? Então nós já estamos celebrando a festa litúrgica do Bom Pastor sobre o novo pastoreio. Então o nosso convite a que vocês possam orar pelo pontificado de Leão XIV com responsabilidade, né? A gente conversou muito isso no seminário, né? As pessoas, nossa, padre, né? E alguns colegas até de fora da igreja, né, do meu outro ambiente que eu vivo, comentaram, nossa, que interessante, né? De 21 de abril a 8 de maio, o mundo parou. Tem um pessoal que tem uma dorzinha de cotovelo que a gente fala isso, né? Mas parou mesmo. O mundo parou porque o tema foi o Papa que se foi e o Papa que virá, né? E aí muitos católicos podem ficar assim meio que arrogantes, né? Nossa, você vira a nossa igreja? Parou o mundo. Parou mesmo, tá? Parou mesmo. Mas eu acho que isso não é pra gente ser arrogante. Isso é pra gente ser responsável. Parou o mundo mesmo e pronto. Não adianta ficar com dorzinha de cotovelo. Mas isso não deveria nos fazer assumir uma postura de arrogância, de falar, olha a nossa igreja. É uma postura de responsabilidade. Porque quando um cristão católico está lá na empresa e ele faz um desvio, é um cristão católico que faz o desvio, né? Quando ele comete um pecado, é o cristão católico que está manchando e cometendo este pecado que fere o corpo de toda a igreja. Então, quando a gente reza pelo pontificado de Leão XIV, a gente não reza por um homem só, a gente reza por toda a igreja. Aquela emoção que nós sentimos no novo Papa, das pessoas chorando, é bonito isso, mas não pode ficar só no choro, tem que estar na responsabilidade, né? E hoje, domingo do Bom Pastor, nós somos convocados a rezar pelas orações, pelas vocações, né? De forma especial as vocações sacerdotais e as vocações episcopais, né, do padre, do bispo, sobretudo, o diácono também, mas na igreja a gente tem os diáconos permanentes e os transitórios, né? Então a gente reza por todos eles, mas a gente acaba dando essa ênfase na vocação sacerdotal. E rezar pelas vocações sacerdotais é conhecer a realidade da nossa igreja, né? Então, para a gente passar para o segundo tópico da nossa homilia de hoje, trazer para vocês de novo o dado de que padre não brota da pedra. Todo mundo quer padre, mas padre não brota da pedra, né? O padre que menos estuda hoje tem que fazer 2 faculdades brincando.
E o tempo médio da formação de um padre é 8, 9 anos. O padre menos estudado tem 2 faculdades obrigatoriamente. Tem que ter, é obrigatório isso. E a nossa formação média de 8 a 9 anos. E enquanto a gente estuda, a gente não tem dinheiro. Os seminaristas são quebrados. No mundo materialista, onde o ter é mais importante que o ser, que jovem quer passar 9 anos da sua vida se dedicando à filosofia, teologia, pastoral, sem ter R$500 para gastar final de semana com seus amigos? Por isso que a gente tem que rezar pelas vocações sacerdotais. Padre não brota da rocha. Padre hoje é realmente um artigo de luxo, né? Todo respeito, em cada esquina vocês vão encontrar um pastor. Normal, isso faz parte da cultura protestante. Não faz parte da nossa cultura. Então vocês vão procurar padres para ter casamento, para fazer casamento, e não vão encontrar mesmo em algum momento. Vai ser o diácono. Vão procurar padre para ungir seu ente querido no hospital e nem sempre vão encontrar mesmo. Não é porque a gente não quer ir, porque não tem. Não tem, não está disponível. Vão pedir um padre às vezes para ir lá no cemitério para fazer as exéquias do seu ente querido e às vezes não vão encontrar, porque a gente não brota da rocha. São 9 anos de formação e formação, né? Quando eu falo formação de horário de entrada, horário de saída, o que come, onde vai, com quem anda, o que estuda, além do normalzinho, o latim, o grego, o hebraico, a psicologia, o que a igreja exige da gente, né? Então, padre não brota da rocha. Padre não brota da pedra. Então, domingo, dia do Bom Pastor, é dia de vocês conhecerem a igreja de vocês. Que um padre demora 8 anos para ser formado. Provavelmente, né, o nosso Papa Leão XIV deve ter feito de 10 a 11 anos de formação, que foi a formação dos religiosos, né? A gente tem pré-noviciado, noviciado, postulantado, toda a filosofia, depois toda a teologia, estágio pastoral para ser ordenado. De 9 a 11 anos brincando, né? E depois que a gente ordena, a igreja é uma mãe, o dia das mães, né? Mas é uma mãe exigente. E precisa ser exigente. Porque mesmo sendo exigente, nós ainda temos problemas, né? Enquanto padres. Nós não somos, né? Nós estamos no caminho da santidade, mas nós não somos perfeitos e nem santos. Então, é bonito a gente rezar pelo o Leão XIV. É lindo e temos que rezar mesmo. Mas rezar pelo padre da sua paróquia, né? Nem todos vocês frequentam a paróquia aqui sempre, né? Nós temos outros visitantes, né? E pensar que, assim como nós rezamos pelo pontificado de Leão XIV, a gente precisa rezar pelas vocações sacerdotais e pelos ministérios, né, sacerdotais, ministério sacerdotal, para que a gente possa realmente viver em comunidade com os nossos pastores, né? Rezar pelo Dom Félix, pelo Padre Sebastião, pelo Padre Gilberto, que foi nosso pároco aqui, Padre Sebastião do Carmo, Padre Raniele, Padre Paulinho, Padre Juca, Padre Assis, os nossos padres que estão por aí, que a qualquer momento podem aparecer por aqui. E uma coisa que eu disse, que eu queria colocar para vocês de uma forma muito cuidadosa, mas muito honesta. Tenham honestidade de falar com os padres de vocês. Vocês não salvam o sacerdote por causa da fofoca de vocês, não. Por causa desses cochichos malditos que vocês ficam aí. E quando eu falo vocês, eu estou falando mesmo da Assembleia, no geral. Que vê uma coisa que não está bem na vida do padre, e ao invés de ir honestamente falar com o padre, não precisa ser amigo do padre. Basta você ser paroquiano da paróquia para falar: padre, vem cá, deixa eu falar um negócio com o senhor aqui. Aí se o padre achar ruim comigo, problema dele, você fez a sua parte. Não fala com o padre o que deve falar, depois fica cochichando e fofocando por aí, perde uma vocação sacerdotal. E são coisas simples, né? Nós temos os nossos problemas. Se você percebe que seu padre não está bem, né? Que seu padre de repente está tendo uma conduta que não é bacana, de repente você vê: ó, este padre aqui, ele está tomando mais vinho que o normal. Este padre aqui está tendo umas atitudes, vamos falar assim, do cunho da afetividade, sexualidade, que pode causar problema. Está dizendo coisas, eu ouvi algumas coisas, ou eu percebi alguma coisa.
Isso chama na Bíblia, qual que é o nome disso na Bíblia? Fofoca, não? Se chama correção fraterna. Nós precisamos aprender a ser igreja até nisso, né? Cuidar do sacerdote não é só orar por ele, né? No sentido de, hoje eu rezei um Ave Maria pelo padre, muito bom, mas não é só isso. É ser honesto com o sacerdote. Não é só passar a mão na cabeça do padre que eu gosto. Este padre é ungido, tem tudo comigo. O que não é ungido, coitado, né? Tem nada comigo, não gosto da missa deste padre, né? A gente tolera, a gente escuta, mas é uma coisa horrível. Toda missa é missa e tem o seu valor espiritual. Vocês têm ajudado os padres de vocês, né? Porque vocês não nasceram hoje, não é a primeira paróquia que vocês frequentam, né? Não uma obediência cega, mas uma obediência humilde. Ele é o seu pároco, independente da idade que tem. Então, salvar, tem muitas vocações sacerdotais que se perdem porque, infelizmente, a igreja não tem maturidade para orientar o seu pároco. Espera que ele seja o maduro. E nós não somos o maduro. Nós temos algum tipo de maturidade. Nós não temos toda a experiência do mundo. E não tem a ver com cronologia. Você pode ter um padre mais velho que erra do mesmo jeito, um padre mais jovem que erra. Então, dia do Bom Pastor é dia da gente conhecer a nossa realidade. Nós somos, meus irmãos, mais ou menos 50 padres para uma população de 500 mil habitantes. É isso que nós somos. 50 padres que estão mais ou menos bem de saúde. Daqui nós temos o Caleb, está no seminário, é o primeiro ano dele. Rezar pelo Caleb, né? E aí eu termino essa homilia para fazer uma alusão ao bom pastor, que a gente está falando o tempo todo, com uma invocação que eu não sei se vocês conhecem, sobretudo nos Andes, né? O país onde o nosso Santo Padre exerceu o ministério episcopal dele, por exemplo, Peru, Venezuela, Colômbia. Tem uma devoção muito bonita que é a devoção à Divina Pastora. Já ouviram falar da Divina Pastora? Não. É uma devoção muito própria dos países andinos. E no norte e nordeste parece que tem algo também, para dizer assim, aquela que gerou o pastor só pode ser a Divina Pastora. A mãe. E dia de celebrar o Bom Pastor, esse dia que nós celebramos o Bom Pastor, a gente quer resgatar a imagem da mãe como Divina Pastora e ampliar essa imagem da mãe para as pastoras do lar. Vocês, mães, que são pastoras na casa de vocês, que exercem um pastoreio fundamental. Quando uma mãe adoece, a casa inteira adoece. Vida longa para todos vocês. Os homens também adoecem, nem sempre a gente reconhece, né? Mas a doença de um pai é diferente da doença de uma mãe. A gente visita muito. Quando eu chego numa casa, a gente fala, tem uma mãe doente aqui. Olho para o chão, tem uma mãe doente aqui. Olho para a pia da cozinha, tem uma mãe doente aqui. Olho para a roupa do marido, tem uma mãe doente aqui. Não se trata de sexismo ou de reduzir a função do pastoreio materno ao serviço doméstico. Não é isso, né? Mas é um sintoma. Quando uma mãe adoece, a casa toda adoece. Fica tudo doente. O pastoreio é fundamental, né? Então vocês são pastoras do lar de vocês, né? E aí rezar o Dia das Mães hoje, dia do Bom Pastor, lembrar que nós temos aí as nossas boas pastoras, né? Aquelas que tomam conta do seu lar, e pedir a Jesus, né? O Bom Pastor, pedir a Divina Pastora que possa proteger as nossas mães, que vocês possam, né, sair dessa Santa Missa com o coração ainda mais cheio da sua graça e da sua coragem. E hoje no altar do Senhor, daqui a pouquinho, né, nós vamos convidar vocês para rezar com a gente, colocar a vida de vocês. Hoje nós vamos rezar de forma especial por muitas mães que estão passando hoje um dia terrível por causa de coisas que acontecem na família, né? Hoje eu quero recordar, a gente vai recordar uma vez mais da Érica, que perdeu o filho semana retrasada, né? O Pedro, que não está aqui com a gente, né? Imagina o coração da Érica, mas o coração de tantas mães que já perderam outros filhos ou que sentem que estão perdendo os filhos, né?
para droga e para um montão de coisa, né? Às vezes essas coisas que vocês sentem, nem diria às vezes, na maioria, acho que na maioria das vezes a gente poderia dizer que vai morrer com vocês. Quem entende coração de mãe é somente então diante dela, né, que vocês possam fazer hoje a prece de vocês, né, e pedir a ela que auxilie vocês nesse pastoreio do lar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.